externa, dessa vez, o meio-dia com Jefferson Coronel, aqui no gabinete do governador do Amazonas, governador Wilson Lima, que acabou de anunciar com a sua equipe técnica da Cefaz e com os secretários que estão entrando, uma reforma de secretariado e medidas duras de ajuste fiscal para controlar as despesas em função de uma queda de receita em torno de R$1 bilhão que o Estado prevê para este ano de 2023. O governador deu uma coletiva à imprensa agora há pouco e está nos dando a honra dessa entrevista aqui no gabinete dele. Boa tarde, governador. Boa tarde, obrigado pelo convite. A gente está aqui à disposição. Governador, prever o que ia acontecer e a necessidade de fazer um ajuste fiscal, depois a gente fala do secretariado, né? Não espanta ninguém, não é impossível. Mas daqui para frente, né, é possível prever que a gente não tenha que fazer, o Estado não tenha que fazer um novo ajuste, que esse quadro se recupere e a arrecadação do Estado volte aos patamares anteriores. Afinal, R$1 bilhão é um dinheiro considerável, né? Aqui é igual ao orçamento da nossa casa, Jefferson Coronel, principalmente se tratando do poder público. A gente precisa fazer os investimentos e há demandas o tempo todo, na área de segurança, na área de saúde, e a gente tem que ir trabalhando com responsabilidade para poder ir adequando esse orçamento. Então, se você não pode, por exemplo, na sua casa, comprar uma televisão nova, você continua usando a antiga, às vezes você não consegue colocar o Wi-Fi, você vai compartilhando ali os dados com a família, se não dá para ter televisão a cabo, compra uma antena. Então, a gente tem que ir fazendo os ajustes necessários. Só para fazer uma contextualização aqui, no ano passado, nós tivemos algumas medidas que foram muito complicadas para os estados, redução de ICMS de combustíveis, de energia elétrica, de comunicação, e isso fez com que nós tivéssemos que tomar algumas decisões de tributação, por exemplo, de estabelecer uma alíquota modal para poder manter esse equilíbrio. Tivemos um aporte do governo federal, mas isso não foi o suficiente para poder compensar essas perdas. De qualquer forma, nós tínhamos uma perspectiva para esse ano de 2023 de que a gente pudesse ter um incremento na arrecadação, que a economia pudesse melhorar. Mas, efetivamente, isso ainda não aconteceu. E essas situações são fatores externos, fatores que não dependem do Estado, que não acontecem aqui no Estado. Por exemplo, uma depreciação do real diante do dólar, por exemplo, o enfraquecimento da nossa moeda, política de preço da Petrobras, os bancos não disponibilizarem crédito. Nós tivemos aquele episódio no ano passado das lojas americanas e de, pelo menos, outras duas empresas, e aí os bancos seguraram crédito. Então, imagina só, como é que avança o setor habitacional? Quem é que consegue hoje comprar um apartamento à vista? Todo mundo compra financiado, praticamente todo mundo compra financiado. Carro, quem é que consegue chegar numa concessionária e comprar um carro à vista? Então, você precisa de crédito. Então, no momento que segura crédito, as vendas diminuem, diminui a quantidade de contratações, diminui a arrecadação e todo mundo acaba sentindo o efeito desse comportamento da economia. Então, para esse ano, a gente deve ter uma perda de algo em torno de R$1 bilhão, que não é pouca coisa. E aí, até o final da semana, nós vamos publicar esse decreto com as medidas, algumas delas já anunciadas hoje, para que haja um equilíbrio nas nossas contas e a gente consiga fechar o ano honrando os nossos compromissos. E aqui é importante dizer o seguinte, Jefferson Coronel, e essa foi a determinação que eu dei para o meu secretariado e é assim que a gente vai seguir. Os serviços essenciais, eles não param, então não serão afetados. Social, educação, saúde, segurança pública e infraestrutura. Tem algumas obras que a gente pode diminuir, por exemplo, o ritmo de trabalho, mas tem outras que a gente não pode. É o caso, por exemplo, da M010. Ela é decisiva para a atividade econômica daquela região e também é decisiva do ponto de vista social. Tem um outro item que a gente não perde de vista, que é a questão dos aprovados no concurso público, sobretudo na área da segurança pública. E a gente trabalha com a possibilidade de poder convocar alguns desses concursados agora no segundo semestre desse ano. Esses setores que são considerados essenciais, evidentemente, eles são os de maior custo, né, os que custam mais para o Estado. Ou seja, isso faz com que o ajuste para os outros setores seja um ajuste em torno de 25%, parece que o decreto determina a redução de despesas geral, lineares.
Nós estamos cortando despesas com carro, embarcação, aviões, locomoção, horas extras, diárias, enfim, esses itens, viagens. Então, todas as viagens e eventos, a partir de agora, estão suspensos, salvo aqueles que sejam extremamente essenciais. Por exemplo, ainda há pouco me ligou o secretário de Segurança Pública que precisava enviar 14 homens para reforçar a Operação Tamoio-Tatá lá no sul do Amazonas. Então, esse é um serviço importantíssimo, principalmente nesse período do ano em que a gente está no período de estiagem e que aumentam as queimadas. Mas tudo isso é decidido por um comitê. A gente tem um comitê formado pela Secretaria de Fazenda, Casa Civil e Secretaria de Governo, juntamente com esse Conselho de Administração Tributária, que aí eles tomam essas decisões do que é essencial. Bom, os novos secretários, anunciados hoje também, já devem entrar nesse clima, não vão nem sentir impacto, porque eles já vão entrar sabendo que o cinto está apertado, é mais ou menos isso também. Eu já tive, inclusive, uma conversa prévia com eles para passar essas questões, essa necessidade da gente ter essa contenção de gastos, e já entram com essa missão de enxugar, de otimizar gasto. Aquilo que não é essencial tem que ser cortado. Governador, agora vamos à mudança do secretariado. Quais foram os critérios, os fatores? Eu vou lhe perguntar nos dois aspectos, obviamente, técnicos e critérios políticos. Afinal de contas, o governo é político e isso também pode ser considerado legítimo, mas quais foram esses critérios que levaram a essa mudança, que não é uma mudança pontual? O senhor mudou aí quantas secretarias? 5, 6 secretarias? 6. 6 secretarias. Secretarias e alguns da administração direta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, é isso. 3 secretarias e 3 da administração indireta. Mas, Jefferson, quando eu assumi o governo em 2019, e todo mundo é prova disso, eu montei um governo extremamente técnico. Nenhum governo no estado do Amazonas teve um secretariado tão técnico como o nosso. E é claro que, com o passar do tempo, a gente começa a entender, e eu amadureci nesse sentido, de que a gente precisa também ter atores nesse processo, peças nesse processo, que possam dialogar com o parlamento, que possam dialogar com os prefeitos do interior, que possam dialogar com os deputados federais, com os senadores, com Brasília, com o comércio, com a indústria. Então, isso é importante para azeitar, né, e para afinar essa relação com os envolvidos no processo. O componente político. É o componente político. Mas a gente não abre mão da parte técnica. E aí eu imagino que, nesse processo aqui, o secretário em que há mais destaque, a atenção maior, é o caso do Serafim Corrêa. O Serafim Corrêa foi prefeito de Manaus, foi deputado estadual, é economista, é auditor fiscal de carreira. Então, é alguém que traz uma larga experiência profissional e que também tem esse trânsito político, principalmente na Assembleia. É alguém que tem uma boa relação com o comércio, é alguém que tem uma boa relação com a indústria, e tudo isso facilita com que a gente possa ampliar o diálogo e, naturalmente, atingir os objetivos esperados. Eu vou lhe fazer uma pergunta relativa ao Serafim. Se o senhor conversou com o PSB também, e se esse componente político ou partidário se envolveu algum outro secretário dessa mudança? Não, eu não conversei com o PSB. Eu fiz o convite direto ao Serafim. Naturalmente, que o primeiro critério que foi levado em consideração foi a experiência, e a experiência também a qualificação técnica do Serafim Corrêa. É claro que o Serafim Corrêa é uma liderança política, né, não tem como dissociar isso do Serafim, e no outro, não que isso seja ruim, né, isso até traz um elemento a mais, um elemento muito importante em se tratando de poder público, e essa questão do PSB é uma questão que a gente vai tratar mais lá na frente. Mas é claro que esse componente político também acaba entrando nesse processo. Bom, o senhor criou a Secretaria de Mineração, e agora nomeou o primeiro secretário. O que o senhor espera dessa secretaria, né, num quadro em que a gente continua precisando de alternativas econômicas, de novas matrizes econômicas, mas tem lá a questão da legislação que acaba quase sempre barrando a tentativa de novos projetos ou criando dificuldades? Antes, essa política de gás, energias renováveis, mineração, estavam todos dentro da Secretaria da SEDEC, que é a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. A gente coloca numa única secretaria, que é para que a gente tenha um
um corpo técnico, um grupo técnico específico para tratar dessas questões que são decisivas para o Estado do Amazonas. Com o movimento que a gente fez no nosso primeiro mandato de quebra do monopólio do gás natural, hoje a gente vive uma outra realidade com relação a isso. E quem passa ali pela M010, quem mora ali em Itacoatiara, Silves e Itapiranga, percebe esse incremento na economia. Esses dias um dono de supermercado aqui de Manaus chegou para mim e disse assim: governador, eu não consigo mais comprar hortifruti lá de Silves. Eu lhe perguntei por quê. Ele disse: porque a Ineva compra tudo. Então, isso é bom para quem mora lá, porque a Ineva manda buscar lá na plantação do cara. Então, imagina a facilidade que é, imagina o incremento de renda, e agora ele não vai ter risco, por exemplo, nenhum de perder a plantação dele. Quanto mais ele planta, mais a empresa vai comprar e mais, naturalmente, ele vai ganhar. Não tem, por exemplo, agora hotel, lá em Silves e em Itapiranga, tem que construir outras estruturas. Então, tudo isso significa emprego, tudo isso significa renda. A Ineva está com um projeto agora de construção de 3 térmicas, um investimento de 5 bilhões de reais. Então, e a gente tem agora, em Altazes, e uma sinalização muito positiva do governo federal de tocar aquela mina de potássio que tem ali. Então, a gente precisa de uma secretaria para tocar essas questões. O governo do Estado do Amazonas caminha agora também para um outro momento de sustentabilidade, um momento importante, e aí tem 2 informações que eu vou dar aqui que são exclusivas. Obrigado, já agradeço antecipadamente. Primeiro, que as licitações agora para a contratação de veículos no Estado do Amazonas terão que ter pelo menos 30% de carro movido a gás natural ou carro elétrico. E a segunda informação é que o Estado do Amazonas está construindo uma PPP, que é uma parceria público-privada, para a construção de uma fazenda de energia solar para substituir ou para compensar a energia elétrica que a gente consome aqui da Amazonas Energia. Em que prazo? A gente tem uma ideia de prazo dessas coisas? Bom, as licitações dos carros já são imediatas, mas Eu já tenho, os processos licitatórios já estão rodando, inclusive já tenho o processo licitatório rodando, prevendo essa questão de carro elétrico e a gás natural. E a nossa ideia, até o final do meu mandato, Jefferson, é fazer com que toda a frota do Estado do Amazonas seja a frota de veículos que usem ou gás natural ou energia elétrica. Inclusive, também vou dar uma outra informação, a assessoria vai brigar comigo, que não era para passar essa informação ainda, mas eu já conversei com a BYD. BYD é uma empresa que está montando aquela montadora lá na Bahia, exatamente, de carro elétrico. E eles estão trazendo aqui para o Estado do Amazonas um protótipo, na verdade é um carro elétrico para a polícia. Então, eles vão colocar aqui para a gente fazer um experimento, né, durante um mês, então vai colocar todo adesivado ali em um carro elétrico para a gente já começar a testar e já entender que tipo de parceria que a gente consegue fazer para também fazer com que a nossa frota seja movida a carro elétrico. Governador, para encerrar aqui, eu sei que o senhor tem compromissos também aí. Passar pelas dificuldades que o senhor passou e chegar a esse segundo mandato, tendo que enfrentar agora a dificuldade da queda de receita de R$1 bilhão, tomar essas decisões, o que isso mexe na cabeça desculpe eu lhe perguntar assim, do governador Wilson Lima, né, que tem consciência de que assumiu sem aquela experiência toda e que comumente, como disse agora há pouco, vai aprendendo as coisas, vai vivendo as coisas na prática. O que o senhor espera nos próximos 3 anos de governo? Qual é a expectativa que o senhor tem depois de tudo que aconteceu na sua vida desde que assumiu o governo do Estado? Jefferson, tudo que eu consegui na minha vida foi com muita dificuldade. É claro que eu não imaginava que no meu primeiro mandato teria as dificuldades que a gente teve da Covid-19 e todos os percalços que a gente teve que enfrentar e teve que superar. Mas a gente tomar medidas de contenção de gastos, de otimizar gastos, isso daqui faz parte da rotina de qualquer administrador, porque o administrador não vai ter tempo bom o tempo todo, não. Né? Seria muito bom se o administrador ele conseguisse administrar com dinheiro em caixa, porque na política, né? Principalmente no poder público. Então, assim, você administrar com dinheiro em caixa é bom demais, né? Agora, você tem que ter consciência de que nem sempre vai ter dinheiro em caixa. Na maioria das vezes, você vai ter dificuldade. Então, tudo isso é um exercício na nossa vida.
O que aconteceu no meu primeiro mandato me fez criar casca. Então, assim, hoje a gente trata com muita tranquilidade esse tipo de situação. E é como na casa da gente, Jefferson. É o nosso orçamento. Olha, pessoal, vamos cortar aqui, não dá para a gente já sair para almoçar fora, vamos almoçar em casa, vamos dar um jeito, almoça todo mundo no trabalho, enfim. E aqui tem um outro componente, que é o da responsabilidade. A gente não pode, eu não posso, enquanto gestor e minha equipe, permitir que o Estado não honre os seus compromissos como serviços essenciais, por exemplo, saúde. A gente não pode deixar faltar medicamento, eu não posso deixar faltar o que é essencial para quem mais precisa. Então, aqui tem esse componente de responsabilidade que eu levo muito a sério, que eu levo muito à risca, para que a gente possa fazer aquela entrega que a gente se propõe a fazer. Governador, muito obrigado pela gentileza da entrevista.